Mais uma live das Vets Fora da Caixa. Hoje vamos falar sobre a espiritualidade dos animais. E aí, vocês acham que os animais são seres espirituais? Esse é um assunto um pouco delicado, um tanto quanto polêmico. E tem pessoas que acreditam que sim, eles são seres espirituais, mas tem aqueles que acreditam que não. Zoiudo Carol. E aí, gente, comenta aí, o que vocês acham? Vocês acham que os animais são ou não seres espirituais? Gente, hoje nós sabemos que os animais, eles são seres com consciência, né? E aí? O que nós podemos falar sobre a consciência dos animais? Zoiudo Vesperelli. Hoje nós podemos nos conectar, nos comunicar com os animais. Então, vendo por esse lado, se não é uma coisa energética, se não é uma coisa também espiritual, o que será que é? Né? Eu não consigo ver de uma outra maneira. Né? Eu acredito sim que os animais sejam seres espirituais. Mesmo porque, vou falar um pouquinho mais para frente sobre a comunicação com os animais, que é possível até de ser feito com animais que já desencarnaram. Então, amiga, eu estava aqui falando já sobre o que o pessoal acha, se os animais são ou não seres espirituais. Vocês que E entraram aí agora, o que vocês acham? Eles são? Vocês acham que eles são ou acham que não são seres espirituais? é um assunto, vamos dizer, diferente, né? Diferente. Tão rotineiro, estão na nossa rotina, estão aí na nossa frente, mas interessante. Ainda mais pra gente que dá nesse olhar de terapeuta multiespécie, nesse olhar mais amplo, né? E a gente começou a questionar, né? Engraçado, e começamos num papo a questionar sobre a espiritualidade, sobre se os animais são ou não são seres espirituais, E sem aí a nossa pensar em conversa religião. foi longe, né? Foi bem interessante. Né, a gente pode bater esse papo lá, e foi muito engraçado. Começamos a pensar no que a gente faz. E E tem muita é relação com bem isso, o que a gente faz, né, Kelly? É o que eu estava exato. falando. Se o que a gente faz, eu e a Kelly, nós trabalhamos com comunicação, é, entre consciências, né? Comunicação entre animais, o que eles dizem em relação à família, em relação aos humanos, como eles espelham os tutores, que informações eles trazem. E aí a gente estava conversando, eu falei, Kelly, a Kelly, ela vai virar consteladora, é, ou já é? Você não terminou ainda, né, Kelly? Terminou. Já terminou. Já Gente, terminou, Kelly. já. Ah, ela tá atendendo. Gente, Kelly, consteladora. Quem quiser Isso, agora constelar. constela os animais também, na parte da veterinária, né? Os sintomas, os problemas dos animais na parte da veterinária. E humanos. E hoje foi uma constelação com o ser humano. É engraçado, né? Essa do animal e de fazer as duas coisas. E hoje de manhã foi com animal humano, né? Que legal, que interessante. Gente, ó, Foi adiciona lindo. aqui na setinha, tem o arroba da Kelly, tá bom? Então aperta na setinha aqui em cima, adiciona a Kelly no Instagram. Ela posta muita coisa legal, muita coisa interessante. E agora ela tá aí com a constelação. É, Então, Olhar aí. sistêmico veterinário, né? Para quem não Isso. conhece, E tem aí, a... um dia a Kelly estava tentando me explicar e eu não conseguia entender de outra forma que não fosse espiritual essa questão dessa relação com os animais. Aí eu até falei assim, poxa vida, mas a gente consegue se comunicar até com aqueles que já desencarnaram. Eu não consigo entender de outra forma que não seja espiritual, né? Inclusive
Eu fiz na semana passada, gente, foi lindo. A minha primeira comunicação com um animal que já desencarnou. E foi lindo. Eu Foi a sua nunca tinha primeira feito. comunicação, né? É, a primeira com ele, com um animal desencarnado. Eu sempre faço com eles vivos, né? Agora, com desencarnado. A Kelly já tinha feito vários. E ela falava pra mim Várias, fiz que. muita. Fiz muita coisa. E foi lindo, foi lindo. Quem quiser lá no meu Instagram, eu até fiz um post sobre a Kim. E foi lindo, gente. A mensagem que eles trazem. Eu vou contar bem rapidinho o que foi a história da Kim. A tutora, ela já era uma cachorra idosa e ela ficou doente assim muito de repente. Ela desenvolveu um câncer no abdômen e aí a tutora falou assim, Karen, ela tá agonizando demais, ela já não come, já não anda, só tá ali prostrada, agonizando, agonizando, agonizando e ela não vai embora. Então a gente optou por fazer a eutanásia. Isso eu acho que faz mais ou menos 2 anos. E ela falou, Karen, eu choro até hoje por ter optado pela eutanásia. Dois E anos aí depois. ela ainda chorava. E aí ela pediu para fazer essa comunicação. Ela achou muito interessante. Eu falei para ela sobre a comunicação. Ela achou muito interessante. Gente, a mensagem que a Kim trouxe. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu caderno. Foi tão bonito. E assim, eu fazendo a comunicação, eu nunca tinha feito com um animal que já tinha desencarnado. E eu chorava demais, porque foi tão bonita aquela mensagem e eu agradecia tanto. Eu tive um sentimento de gratidão tão grande e ela também demonstrava esse sentimento de gratidão. E foi tão lindo que gente, eu chorava demais. E quando eu passei isso pra tutora, eram as duas chorando, né, gente? E ela chorou muito, muito, muito. Ela falou, Karen, você não sabe como eu tô feliz de ouvir essa mensagem. Olha só, gente, como que foi a comunicação com a Kim. Quando a gente faz a comunicação, eu não sei se a Kelly faz dessa mesma forma, mas existe todo um preparo antes. Eu faço uma oração e eu peço permissão ali para fazer essa conexão, né, com esse animal. Gente, antes de eu terminar esse processo de preparo, ela já veio assim para mim correndo, porque na comunicação, gente, os animais eles trazem mensagens de diferentes formas. Alguns animais trazem a mensagem através de imagens, outros através de palavras, outros através de frases, ou mensagem mesmo, como se estivesse numa carta ali. E olha só, antes de eu terminar esse processo, a Kim já veio pulando, pulando, e ela falava assim, ainda bem que você vê, eu tô lendo aqui, tá, gente? Tá aqui no meu caderno. Olha a letra, porque eu vou praticamente psicografando o que ela vai falando na hora. As comunicações intuitivas são muito legais. Ainda mais São muito quando os interessantes. animais desencarnam. E aí ela falava assim, eu tava te esperando. Ela falou, eu tava te esperando já fazia tempo. Então significava que ela tava vendo esse sofrimento da tutora e ela precisava passar essa mensagem. E ela tava esperando que alguém viesse. Nossa, surreal. Perdi minha cachorrinha de 1 aninho, tem 20 dias, foi atropelada. Muito triste. É triste, né? Gente, ó, eu vou guardar essa mensagem aqui para eu falar um pouco disso mais pra frente. Onde que eu tava? E aí, tá, ela tava esperando que alguém viesse passar essa mensagem que ela tinha para passar. E ela falou assim, eu sempre fui feliz e recebi o maior amor que poderia receber. E aí, gente, se eu chorar, não liguem, tá? Porque eu sou uma manteiga derretida. E aí, no meio, eu perguntei qual que era a missão dela nessa vida. E olha só, ela falou assim, a minha missão foi ensinar que ninguém precisa estar no controle o tempo todo. Deixe ir. Vocês já pararam para pensar? A gente quer estar tanto no controle o tempo todo e a gente não precisa disso. E olha o que os animais vêm para nos ensinar, gente. E ela continuou. Ai, gente, essa parte foi a parte que eu não me aguentei. Ela falou assim, a dor de me verem partir não foi maior do que a dor de ver vocês sofrendo. Por isso eu resisti. Mas eu precisava ir. Então, o que significava isso? A família estava tão ali segurando ela,
que ela sentia esse sofrimento deles e por isso que ela resistiu. Só que chegou uma hora que ela não. E por que que tiveram que fazer a eutanásia? Porque ela estava ali já agonizando, porque ela sabia que se ela partisse, a família ia sofrer demais. E aí ela falou assim: estou muito feliz, a galerinha está toda aqui. Gente, um pouco antes dela, tinham falecido por morte natural 2 companheirinhos dela, o Joey e a Mel. Que eu tinha tratado eles já antes com acupuntura, que eu fazia acupuntura neles. E ela falou: a galerinha tá toda aqui. E nisso, gente, abriu um campo. Ai, eu me arrepio só de falar. Abriu um campo verde lindo. E o Joey e a Kim apareceram do lado dela. E aí ela falou assim: a galerinha está toda aqui, estamos muito felizes, não se preocupem. E nisso ela terminou de dar mensagem, os 3 viraram e foram embora. Eles partiram. Então, assim, e ela estava tão feliz que alguém tinha chegado ali para transmitir essa mensagem para a família. E é lindo, gente, o que eles podem trazer. E aí, né? Nessa E aí? história toda, Vocês acham que o não que tem a gente espiritualidade? aprende em relação exatamente aos animais, ao amor incondicional e o que a gente enxerga nisso, né? Nessa história. O amor incondicional deles, esse ser de consciência, e foi a nossa questão que nós ficamos conversando. Sim. E aí, eles morrem, a gente morre, todos morrem e vão para onde? Mas fica essa consciência, e nós, como comunicadores intuitivos, e aí, aonde está a Kim? Exatamente. E essa consciência é só energia, gente? Eu não acredito que seja. Todo mundo que me conhece sabe que eu acredito muito que tudo é energia, tudo é frequência. Mas quando se trata de comunicação, eu não acredito que seja só energia, só frequência. Eu acredito que tenha, sim, muito da espiritualidade. Da E aí espiritualidade. tem a tal da consciência, o eu sagrado, né? O eu superior. O E eu a ideia superior. é essa. E a gente ficou pensando, falei, nossa, a gente faz tanto tratamentos energéticos que vai equilibrar as emoções, que vai equilibrar os corpos, que aí cada linha vai falar dos corpos que nós temos, 7 corpos e tal. E ficamos nessa assim, e o que eles têm? E nós, seres humanos, nos olhamos como? Porque para que serve isso tudo, né? Exatamente com a ideia que é para a gente expandir a consciência. Exatamente a ideia daqui da expansão da consciência, da gente olhar e como nós olhamos nossos animais. Qual é o papel deles como até seres espirituais nos auxiliando em algo. Existe uma troca, sim, uma evolução de consciência, mas se nós pensarmos, né, nós seres humanos, e aí o quanto a gente tá dando eco, o quanto realmente nós respeitamos esses animais, o quanto nós realmente temos o tal amor incondicional. É muito interessante quando a gente fala sobre o amor incondicional e a gente acha que sabe o que era um amor incondicional, e na verdade eu acredito que a gente ainda não saiba. Por esses seres espirituais que estão ali, disponíveis para a gente. E é muito interessante quando a gente pensa nos nossos, a gente briga e eles estão ali sempre disponíveis. E a gente vê o amor deles com a gente. E nós, seres humanos, se alguém briga com a gente, né, qualquer pessoa, cadê o nosso... A gente já fecha a janelinha, né? E aí, que seres espirituais, né? Eu fico assim, nossa, o quanto a gente tem que aprender com esses seres espirituais, e que se eles estão em nossa vida, e quando acontecem essas coisas da morte, da eutanásia, dos atropelamentos, o que será que a gente tem que aprender com essa história toda? E eu acho que a comunicação intuitiva também vem para nos ajudar a esclarecer, porque tem várias vertentes, né? Quando a gente fala das reencarnações, quando fala dos animais espirituais,
Existem várias vertentes aí em relação aos animais. E até do que a gente olha para eles, e hoje eu acho que a cada dia a gente olha eles não tão inferiores, como a gente já olhou, né? Exatamente. Que animais Gente, são esses? e quem nós, seres humanos, pensamos que somos para achar que a gente é superior a esses animais? Porque olha só, gente, espiritualmente a gente não é superior a eles. Porque eles entendem de muito mais coisa do que a gente. Eles têm muito mais capacidade de aceitar, de perdoar do que nós temos. Né? Até essa questão que ele estava falando, se a gente tem ali amizade com alguém e de repente acontece alguma coisa, a gente já, né, cria ranço daquela pessoa, já não quer mais saber, alguma coisa fica abalada ali. Os animais não, gente. Os animais, se você vai lá e briga com ele, dá uma bronca, você tá num dia ruim, você acabou, sei lá, xingando o cachorro sem ele merecer, dali 10 minutinhos ele já tá ali te lambendo, o gato tá ali raspando na sua perna, né? Gente, e aí? O que a gente pode aprender com esses seres? E a ideia é essa, é olhar. Engraçada, a Caroline tá falando que tinha um gato que ela era apaixonada, super de amor louca pelo gato. E aí? E Acho que aí? sofreu muito por viver assim. E, e aí? Que a gente olhar para isso, né? Por que esse animal tem esse comportamento? Porque a gente é louca, dependente emocionalmente e com esses seres. E eles se permitem passar por tudo isso. Carregar esse peso, porque para eles isso é pesado, eles carregarem essa responsabilidade de fazer a gente feliz, né? De, ai, eu sou louca por ele, se ele morrer eu não vou suportar a dor e tudo isso. Gente, para eles isso é pesado. Tem até aqui, Ana Maria Silva, ela tinha falado antes, né? Que a cachorrinha dela, de 1 aninho, foi atropelada há 20 dias. Muito triste mesmo. Só que aí, ela é até terapeuta MPC, aí dá até para ver através do MPC por que que isso pode ter acontecido, porque você, como terapeuta MPC, sabe que nada acontece por acaso, né? Então, de repente, ter esse olhar para ver o que pode ter causado isso, por quê? Os animais, isso eu e a Kelly sempre falamos, que tudo o que o animal traz é para mostrar alguma coisa, para ensinar alguma coisa para o tutor, para a família onde ele está inserido. Então, ter esse olhar, por que que isso aconteceu? O que que a gente precisa olhar na nossa vida ou lá atrás, que a gente precisa acolher com carinho e trabalhar? Porque Por nada ter acontece por perdido. acaso. Esse atropelamento quer dizer algo. Na visão sistêmica é a mesma coisa. O animal, na constelação, eu quero constelar esse atropelamento. O que aconteceu, esse desencarne desse cachorrinho. O que que isso aí está oculto? O que que isso aí quer dizer? Então, tanto pelo MPC, quanto pela visão sistêmica, e na comunicação dá para saber, né, também algumas coisas, alguma coisa que o animal possa trazer. É muito interessante. Fala, cara. Não, eu só tô vendo as pessoas entrarem. Gente, quem tá entrando na live, comenta aqui se tem algum animal, algum pet em casa, se já perdeu algum e já sofreu muito com a partida. Tem gente que fala assim pra mim, Karen, eu sinto como se o meu cachorro estivesse aqui ainda, meu gato estivesse aqui ainda. Então comenta se você já teve essa sensação de que eu perdi o meu pet, mas parece que eu sinto que ele tá aqui ainda. Comenta aqui, É, gente. e quando a gente olha para os animais, se a gente parar para analisar, será que dá para pensar que eles são evoluídos no nível da consciência deles, que eles são até um pouco mais evoluídos do que nós, em nível espiritual? Já pararam para pensar? Porque a ideia é essa, é sair da caixinha, é pensar diferente.
de olhar para esses animais, o quanto eles podem ser até mais evoluídos que a gente. Nós estávamos conversando sobre isso, né, Karen? Hoje a gente estava Dessa falando sobre isso. evolução, Uhum. porque eles não acabam com a própria espécie, Gente, né? vocês não vê os animais um atirando no outro, fazendo guerra para, né? Eles fazem isso por sobrevivência, é uma coisa, não por ganância, né? Não por poder. Melhor que eu são. Os meus também, melhor que eu são. Gente, como pode isso? Não é lindo? Não é incrível? E a Karen hoje falou do formigueiro. Olha como elas são, porque tá todo, ninguém vive sozinho, né? E aí a gente começou a olhar essa consciência, esses animais e nós, seres É, humanos. o que que do formigueiro que a Kelly tá falando, a gente conversando, é que assim, eu e a Kelly a gente viaja. Gente, a gente começa a conversar, a gente vai, sei lá, para que dimensão. O que que a gente estava falando? Eu estava falando dessa questão de quem que a gente pensa que é, para achar que é melhor que os animais, que Isso, somos mais isso. evoluídos, né? Porque, gente, a gente está aqui, ó, de igual para igual, tá? Eu falei assim, tá, o ser humano vai lá, estuda, sei lá, engenharia, constrói prédio, constrói casa. Eu falei, gente, olha o formigueiro. Eles não estão na faculdade ali para estudar como é que faz um formigueiro, mas se vocês pararem para pensar, eles constroem o formigueiro. Primeiro, tá todo mundo ali ajudando, um ajuda o outro, não trabalha uma formiguinha sozinha. E outra, eles estudam o nivelamento do solo, a inclinação do solo, para saber como eles vão construir. Observe o formigueiro, gente. Parece bobo, mas observe o formigueiro. Você não vai ver ali aquele formato de vulcão certinho. Se a Terra estiver inclinada, você vai perceber que na parte que é mais inclinada, a parede é um pouco maior. Sabe para quê? Porque se vier uma chuva, ela não entra no formigueiro. Ela dá a volta. Então as formiguinhas ficam ali a salvo. Gente, elas entraram na faculdade. Quer dizer, a gente não sabe se elas têm faculdade ali, né? Mas, gente, E elas são não seres têm. espirituais também? E aí, tem consciência? A formiga tem consciência? A borboleta tem consciência? Gente, olha a teia de uma aranha. Eu tô falando assim de coisa que parece bobo, mas se vocês forem pensar na simplicidade da natureza, ela é muito perfeita. Muito perfeita. Gente, olha a teia de uma aranha. Como é que os insetos grudam e a aranha não? E o ser E humano, a se ela ideia inventar é uma teia, essa. vai se grudar na teia. Não sei se vocês conseguirem entender o que a gente está querendo passar, porque às vezes a gente é meio, né? A gente viaja mesmo, tá? É o se conectar, é o quanto o ser humano precisa voltar a se conectar. É quanto Sim. nós precisamos olhar, e quando a gente olha como seres espirituais, e que eles estão ali na outra dimensão, e que a gente consegue essa comunicação, dá para trabalhar um monte de coisa na gente, principalmente a linda morte, né?